Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Opinião desta sexta-feira, dia 27 de março de 2026, aqui direto da TV Pantanal, canal 22.1, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação aqui de Cuiabá, Mato Grosso, centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber aqui, para um bate-papo comigo e com o professor Lorenberg, a presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, enfermeira Bruna Santiago. Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite vocês que fazem a diferença levando informação todos os dias para todas as pessoas, independente de onde seja dentro do nosso estado. É uma honra estar aqui mais uma vez, trazendo informação, falando sobre a enfermagem, que é a maior categoria aí na área da saúde e que faz a diferença através do cuidado todos os dias. Muito bem. Ao meu lado, o decano do Opinião, o 001 dessa bancada, professor Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, Kleber. Boa noite, presidente. E um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Lembrando a você que já nos acompanha que o programa é transmitido simultaneamente ao vivo pelo portal Gazeta Digital e também pelo perfil da TV Pantanal no Facebook, TV Pantanal-Rede TV, tá bom? Você, se precisar sair, se ausentar, se andar dentro da casa e quiser acompanhar a entrevista, é só levar o celular que você não perde nenhum lance. E também você pode participar conosco através do WhatsApp 65999322529, que a sua pergunta será exibida, a sua participação, o seu comentário, e será enriquecedor para todos nós. Muito bem, Bruna, teve aqui o seu vice-presidente, a coisa de uma semana antes de vocês irem para Brasília, quando teve uma marcha, né, da enfermagem do Brasil, dia 17 de março, e nós anunciamos naquela oportunidade que traríamos você aqui, ou ele, um representante aí do Corém, para atualizar para a nossa audiência essa movimentação lá de Brasília. Então, eu começo perguntando como é que foi? Valeu a pena ter ido a Brasília? Vocês conseguiram conquistar, pautar os assuntos que vocês estavam pautando? Certo. Essa é uma pergunta muito importante. Há mais de 30 anos, gente, a enfermagem brasileira vem lutando por um piso salarial digno. E todas as nossas mobilizações, movimentos, seja em Brasília ou seja em outro local do país, graças a Deus teve uma repercussão muito boa e tem resultado, traz resultados. No dia 17/3, uniu aí em torno de quase 5 mil pessoas, foi uma organização, mobilização da enfermagem, realizada pelo sistema COFEM-COREM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, com os seus conselhos regionais. Os 27 regionais de todo o país levou os seus representantes, discursamos, dialogamos, buscamos lá na Câmara de Deputados os deputados federais que representam todas as esferas, também buscamos os senadores que votam na CCJ, e a partir dessa conversa, dessa presença, dessa movimentação, a gente conseguiu fazer um movimento muito bonito que já trouxe resultados. A PEC 19, ela fala sempre da atualização do piso salarial da enfermagem, porque hoje é definido um valor de piso mensal pela lei que foi oficializada em setembro de 2022, mas infelizmente não estava inserido nessa lei definida, nessa lei homologada, a atualização salarial. A gente sabe que no decorrer dos anos, na passagem, na virada de ano, aumenta os custos da educação, aumenta o custo de transporte, aumenta o custo de alimentação e várias outras coisas, mas o nosso salário, infelizmente, não acompanhava. Então, a PEC 19, além de buscar o reajuste anual, também buscava diminuir a carga horária de trabalho mensal vinculada ao piso. Como assim, Bruna? Hoje, os profissionais, para receber o valor do piso salarial da enfermagem, tinha que trabalhar pelo menos 44 horas semanais. Observação, das 14 profissões na área da saúde, a única que trabalha 44 horas semanais é a enfermagem. Então, na PEC 19, a gente buscava 30 horas semanais para o piso, ao invés de 44 horas, e um reajuste anual com atualização e acompanhamento do mercado. O que nós conseguimos com a nossa mobilização no dia 17/3? Uma negociação
com o senador Otto Alencar, que tirou da gaveta a PEC 19 e dialogou com a gente. Com a nossa mobilização, ele falou bem assim, peraí, vamos sentar para conversar e ver o que for melhor para todos os lados. Ao invés de ser 30 horas, a gente negociou 36 horas com reajuste anual. Bruna, mas o projeto inicial não era 30 horas? Mas, poxa, para quem trabalha 44 horas, já é um avanço, já né? ter uma negociação de 36 horas com reajuste anual, que é algo que não acontece, já é um grande avanço. E de quanto que é o novo piso que está sendo solicitado? O piso salarial do técnico de enfermagem, trabalhando 44 horas hoje, é 3.323. Para o enfermeiro, é 4.790. 4.750. E aí, com essa atualização, reajuste e diminuição de 44 para 36, já é um grande avanço. E aí o relator... Então, só para quem está assistindo a poder acompanhar. Então, no momento, vocês não estão negociando o aumento disso, mas a redução da jornada que acaba significando um aumento por hora trabalhada, né? E, Kleber, o reajuste anual. Com reajuste e com qual índice? Para inflação? Ainda não tem. Isso, inflação. Não há reajuste desde 2022. É como se fosse a RGA do servidor público. Isso aí. Só para dar um exemplo, né? É isso? É isso aí. E aí, assim, um ponto muito importante. Quando a gente dialogou e falou sobre essa proposta, já foi passado para o relator, que é o Fabiano Contarato, que também é senador, e ele já atualizou o relato e já vai passar na CCJ, provavelmente no dia 8 de abril. Então, Bruna, Agora. Aniversário de Cuiabá. Isso aí, no dia do aniversário de Cuiabá. Então, Bruna, essa mobilização teve resultado? Com certeza. Porque nós mostramos que através da presença, da união, da mobilização, as pessoas precisam olhar sim para nós. Tá, e Bruna, me fala uma coisa, a bancada de Mato Grosso, são 11, né? 8 deputados federais e 3 senadores. Apoiaram vocês? Quais que apoiaram, quais os que abriram as portas e quais os que bateram as portas? Inicialmente, falando com os senadores, hoje o senador Jaime Campos, ele provavelmente vai ser o titular e vai votar da CCJ. Na semana passada eu estava com ele, levei toda a proposta, apresentei e ele já se colocou à disposição e que vai nos apoiar. Porque agora nessa fase ainda está na fase de comissão, não vai para plenário ainda, né? Isso. Só tem ele no Senado? Só ele. De Mato Grosso? De Mato Grosso. Então, com ele a gente já garantiu. Todos os outros presidentes de regionais, cada um fez a tarefinha de casa, que foi buscar o apoio dos senadores inseridos no CCJ, e também a maioria deles já declararam apoio total para nós na PEC 19. Muito bem. Professor Lorenberg Alves. Presidente, se eu tiver muito errado, a senhora, por favor, me corrija. Isso nunca acontece. Ele fala, isso que eu o charme dele, né, de falar isso. Não, mas é verdade. Veja, antes dessa negociação que a senhora está falando tão bem agora, não houve um certo impasse com o Supremo Tribunal Federal e uma decisão monocrática, porque imaginou naquela época, não agora, em março desse ano, mas imaginou naquela época que haveria uma impossibilidade da iniciativa privada bancar aquilo que foi sendo reivindicado. Eu não estou defendendo aqui que eu sou contra a reivindicação, ao contrário. Eu estou tentando provocá-la para eu entender melhor e para o amigo telespectador entender melhor como que ficou essa situação, porque havia esse impasse, porque o Supremo Tribunal Federal, embora uma decisão monocrática, mas ele foi provocado pela iniciativa privada. Eu estou completamente errado ou funcionou desta forma? Infelizmente funcionou dessa forma. No entanto, assim, uma coisa que eu preciso falar para vocês. Quando a discussão sobre o piso salarial vinculado a uma jornada, os valores do piso, vinculado a uma jornada de 30 horas semanais, começou a ser discutido, começou a desenvolver e ficar mais calorosa, os valores iniciais, por exemplo, para um profissional enfermeiro, que hoje fechou em 44 horas e 4.750, era quase 7 mil e pouco. Então, os valores reduziram muito, até chegar nesse valor atual. Quando chegou nesse valor atual, vinculado a uma determinada carga horária, as instituições privadas, por meio de seus representantes, acionaram diretamente o STF. No entanto, que o tempo que era para a lei andar, ser reconhecida, homologada, publicada, etc. e tal, demorou por essa intervenção. Isso a gente não pode vedar os olhos, isso realmente aconteceu.
Infelizmente aconteceu. Fazendo uma conta de padeiro aqui, só para você que está em casa nos acompanhar, o piso de 4.750 para 44 horas semanais é de padeiro mesmo, porque eu estou considerando o valor da semana. Seria 107,95 por hora semanal, né, vamos dizer assim. Dividido por 36, sobe para 131, então você tem um aumento de quase 30%, né? Nominal, né, em relação ao que você vai trabalhar e o que você vai receber. É essa conta mesmo? É isso mesmo. Tá. Aí a senhora alega que assim, avalia, né, que foi uma vitória essa ida a Brasília, porque vocês já conseguiram pautar a votação da PEC na CCJ. E quais são os passos a partir daí? A partir desse momento, ele volta para a bancada dos... Câmara? Para os deputados federais. Dos deputados federais do nosso estado, uma das que eu não posso deixar de falar, a Gisela Simona, deputado federal Gisela Simona, tem disponibilizado para nós apoio direto. O deputado federal Emanuelzinho também já declarou total apoio para apoio à PEC 19. E um ponto que eu não posso deixar de falar, o deputado Emanuelzinho criou de forma conjunta com o Conselho Regional de Enfermagem, inclusive, um projeto de lei para falarmos de dimensionamento de enfermagem, que hoje é um ponto que a população como um todo precisa saber. Dimensionamento de enfermagem é o quantitativo adequado de profissionais de enfermagem dentro das instituições de saúde, considerando o grau de dependência e o grau de gravidade do paciente. Hoje, infelizmente, no nosso estado inteiro, a maioria das instituições, sejam elas públicas, privadas, filantrópicas, tem um quantitativo inadequado. E o deputado federal Emanuelzinho, de forma conjunta com o Corém, construiu um projeto de lei, ainda está em andamento, é claro, para fazermos com que se torne lei, obrigatoriedade, o cumprimento do número adequado de profissionais dentro das instituições de saúde. Hoje a gente já faz uma cobrança direta através das nossas fiscalizações, mas ter uma lei que nos respalda e garante a obrigatoriedade desse quantitativo é melhor ainda. A senhora falou de duas. Aliás, a senhora é meio parente da Gisela ou não? Não, mas o pessoal acha bem parecido. Parecida, né? Você não acha, professor? Claro, é Você verdade. que está em casa, manda aí o seu comentário. Você acha a Bruna parecida com a Gisela? Eu achei até assim, ou irmão, prima irmã, como fala aqui E eu no vou te trabalho. falar uma coisa. Essa semana a gente estava junto lá em Brasília, que a gente foi trocar. Eu fui trocar uma ideia para reforçar essa questão da PEC 19, que eu falo, agora é o momento da gente fazer a tarefa de casa, é botar a pasta embaixo do braço e bater em cada gabinete, né? E ir atrás. E aí a gente se encontrou, a gente postou uma foto no Stories e o pessoal comentou, Aí. Vocês são irmãs, são parecidas e Tá tal. vendo? Eu não sou, como diz o professor, posso estar redondamente enganado já sabendo que não estou. Não né? está. Porque é muito parecida. Mas é isso, assim, de forma clara, a gente está indo atrás de apoio político e apoio declarado, que a gente possa divulgar nas nossas redes sociais, não só as minhas redes sociais, mas também as redes do Corém, para com que os nossos políticos, os representantes da sociedade, façam um compromisso com a enfermagem. Tá, aí a senhora falou de dois. Da Gisela, sua parenta, e do Emanuelzinho. E os demais? Coronel Fernanda, vocês procuraram? A gente ainda não conseguiu chegar em todos os deputados. Tá, Coronel Assis. A gente ainda não conseguiu Não chegar em conseguiu todos. falar? Eu só te Juarez. dei certeza desses dois ainda. É mesmo, Juarez, Barbudo, Medeiros, está faltando um na minha conta aqui. Vamos lá. Lá de Rondonópolis, o que entrou no lugar do Abílio, da Zaeli lá. Zaeli, Rodrigo da Zaeli. Mas você pode ter certeza que vão ser procurados. Rodrigo da Zaeli. Não, nós já vamos até aproveitar aqui o ensejo e prestar esse serviço a vocês. Atenção, Isso aí. vocês aí, Coronel Fernanda, Coronel Assis, Juarez Costa, a Fernanda e o Assis são aqui de Cuiabá e Várzea Grande. Então, assim, são pessoas que convivem aqui, devem ter parentes que são enfermeiros. Quando vão se atender aqui, vocês e os seus familiares, nas unidades de saúde, de certeza que o primeiro atendimento, a primeira abordagem, nem que seja para triagem, é feita por um enfermeiro.
Então, olha, há uma oportunidade aqui para o Corém conversar com vocês a respeito da PEC 19. O Juarez Costa, que é de Sinop, o Nelson Barbudo, que, aliás, agora acabou de vencer um tratamento de saúde super delicado, foi lá em São Paulo, mas é saúde. E de certeza, né, professor, que ele teve enfermeiro lá, enfermeiras cuidando dele nesse período. Que bom que ele está curado, né? Está aí bom, né? Novamente. O Zé Medeiros, que é inclusive pré-candidato a senador, olha, deputada, ela disse aqui já, a maior categoria da saúde pública de Mato Grosso é formada de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Isso aí. É o maior, muito mais do que médico, muito mais do que os outros profissionais. E o Rodrigo Dazaelli, que é cristão novo aí na Câmara, né? Ele é novato, porque ele era suplente do Abílio. Aí ele assumiu... Do Abílio? Do Abílio. Ele era suplente do Abílio e aí está lá há um ano, há 17 meses, né? 18 meses que ele está lá na Câmara Federal, mas ele já foi vereador em Rondonópolis, ele sabe como é que funciona esse sistema de representação política da sociedade nas casas legislativas, né? E um ponto assim que eu não posso deixar de falar. Tá aí já o recado dado, viu, Muito Corém? obrigada, Kleber. A todos. Muito obrigada. Mas pode ter certeza que a gente vai procurar todos eles também. Porque a união faz a força, né, gente? A gente precisa deixar claro quem somos, por que nós estamos presentes, qual é o trabalho que a gente desenvolve. E nos 142 municípios, nós somos um total de 46 mil profissionais. Em Mato Grosso? Em Mato Grosso. Olha. Então, o nosso quantitativo... Entre enfermeiros, técnicos e auxiliares. Isso aí. Uhum. Então, assim, o nosso quantitativo, ele é muito grande. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Na época da pandemia, todo mundo apresentou inúmeras necessidades e a profissão que foi mais reconhecida e mais falada foi aquela que não deixava os seus plantões, deixava de estar na sua casa, com a sua família, mas fazia questão de fazer o cuidado durante a pandemia. Fomos chamados de heróis, soltaram balões, fizeram faixas, fizeram homenagens e uma reparação histórica é o piso salarial, é a PEC 19. Então, deputados, né? Agora é o momento de reconhecer e trazer essa reparação histórica para essa profissão da saúde, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Muito bem. E nós temos que ir para o primeiro intervalo. Voltamos no segundo bloco daqui a pouquinho para falar de violência no ambiente de trabalho, né? Que a gente já tratou um pouco desse assunto com o João Pedro quando ele esteve aqui, mas eu acho que é um assunto que ainda está na ordem do dia. E também uma situação de demissões no SAMU, que está agora acontecendo nesses dias, que nós queremos tratar também aqui com a Bruna. Se você tiver alguma questão, alguma pergunta a fazer, se utilize aí do nosso canal do WhatsApp, que é feito para você, 65999-322529, que nós teremos uma alegria de colocar a sua pergunta ou a sua opinião aqui no ar. Aproveite o intervalo, não saia daí, voltamos em 2 minutinhos. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião desta sexta-feira, dia 27 de março de 2026, aqui direto da TV Pantanal, canal 22.1. E hoje nós estamos recebendo a visita da Bruna Santiago, presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso. É isso, né? Eu acertei o sobrenome. Isso aí. Santiago. Tudo bem, Bruna. Nós estamos vivenciando nessa semana uma situação aí que tem deixado um grupo de profissionais bastante aflito, né? Que é uma situação de demissão no SAMU. Inclusive, já houve um alerta de que talvez isso pudesse resultar no comprometimento de alguns atendimentos. Como é que essas demissões estão impactando na enfermagem? E existe uma explicação plausível para isso? O que é que está acontecendo? Gente, essa semana eu estava em Brasília, porque nós estamos em reunião ordinária de plenária e passando vários projetos do Corém Mato Grosso. E de repente eu vi o meu celular receber um monte de mensagem, recebendo um monte de ligação. E eram profissionais de enfermagem do SAMU, daqui de Cuiabá. Para quem não sabe ainda, na época de 2017 a janeiro de 2019, eu fui superintendente do SAMU. Olha.
e cuidava de todas as bases descentralizadas de todo o nosso estado. E quando eu recebi essa mensagem, recebi com muita tristeza, porque recebi a informação que 56 profissionais iriam ser exonerados, né? Os seus contratos não seriam renovados a partir do dia 31 de março. São 22 enfermeiros, 24 técnicos de enfermagem e 10 condutores. E assim, meninos, me preocupa muito porque todas essas 56 pessoas, para estarem trabalhando no SAMU, com certeza passaram por capacitações, treinamentos, já têm uma habilidade profissional específica para saber lidar com o atendimento pré-hospitalar. Fora isso, o tempo de casa, que faz com que ele tenha um aprimoramento para atender as pessoas. E eu falo principalmente no tempo-resposta, porque quando a gente liga no 192, a habilidade do profissional também interfere diretamente no tempo de chegada dele na casa para salvar a gente ou o nosso familiar. E o governo do estado decidiu de forma clara não renovar esses contratos. O que prejudica diretamente? Primeiro que a vida pessoal do profissional, que tinha certeza de um emprego, a certeza de um recebimento, a certeza de um meio de manutenção de vida diária e passa a deixar de ter. Segundo, se não há profissional trabalhando, se esses contratos não são renovados, significa que alguma coisa vai ser fechada. Alguma coisa vai deixar de funcionar. Eu soube também, através de informações dos profissionais, que o GEMAL 1, GEMAL 2, que são os atendimentos de motolância, que vocês já podem ter visto nas ruas, e as unidades Bravos, que são as unidades básicas, o de número 4, Bravo 5, Bravo 4, Bravo 5, Esse Bravo 8. É a van, é aquela van. Isso, que já são as ambulâncias. Deixariam de funcionar por não ter profissional. E o que isso impacta diretamente, além de impactar na vida do profissional, na manutenção de vida do profissional? Diretamente na qualidade de atendimento à saúde da sociedade. Se você não tem equipe para atender, com certeza o tempo de atendimento, o tempo-resposta, que a gente chama de hora-ouro, que é o tempo de saída da central de regulação até a chegada da ambulância na casa da pessoa, vai aumentar. Ou seja, o risco de morte da população com certeza vai ser maior. Na casa ou no caso dos acidentes de trânsito também, né? Que esse atendimento isso é aí. feito pelo SAMU, né? Então, assim, isso é muito ruim. E um ponto que eu falo, Bruna, mas o atendimento do SAMU hoje é feito em atendimento conjunto com os bombeiros. Eu não estou aqui falando apenas na defesa dos profissionais de saúde que compõem o SAMU, mas também dos bombeiros. Porque se trabalha em conjunto, precisa ter a união, a força para desempenhar muito bem as atividades. E é só se colocar na pele também, gente. Vai que um dia alguém chega e fala, a partir do dia 31, final desse mês, seu contrato não vai ser renovado, acabou. Então, do mesmo jeito que eu defendo a manutenção dos profissionais do SAMU, para não só uma sobrevivência diária, mas também o funcionamento adequado do serviço para a sociedade, defendo também as condições adequadas para o Corpo de Bombeiros para desempenhar de forma conjunta e com muita responsabilidade essa atribuição. Agora, são contratos, né? São contratos. Esses contratos, eles eram de tempo determinado? Como é que é isso? Porque também, assim, eles não são servidores concursados, né? Então, de certa maneira, eles já tinham que saber que esses contratos, esses vínculos precários poderiam cessar a qualquer momento. E aí eu já embuto uma segunda pergunta nesse caso, Bruna. Se essa qualificação que eles adquiriram, como a senhora falou, eles foram capacitados e a própria vivência durante o período que eles estão trabalhando os qualificam ainda mais. Não os preparam também hoje para o mercado que está crescente hoje de saúde, como home care, em outras instituições assim que também prestam algum tipo de socorro? Sim, um ponto que você falou no início, Kleber. Teve um concurso da saúde do estado de Mato Grosso e infelizmente ainda não foram todos convocados. No entanto, que até o Corém participa de um movimento de Convoca Já para chamar os concursados que passaram nesse último concurso. Se não foi chamado, como vai haver as substituições desses contratos? Essa é a primeira pergunta. E vocês perguntaram isso para o Estado? Isso, a gente fez algumas notificações diretas, mas infelizmente nós nunca tivemos resposta de ninguém. Vamos aproveitar que o atual secretário, Gilberto Figueiredo, ele talvez... Ele vem aqui, eu acho que na quarta-feira.
já não será mais secretário, que eu acho que ele entrega na terça, mas deve nos dar uma explicação do porquê que isso está acontecendo. Né, professor? Já vamos deixar pautado aqui. E um ponto assim também, por exemplo, se não há necessidade por convocações ou por outros chamamentos, não há necessidade desses profissionais do SAMU estarem lá no SAMU, que eles sejam então, por exemplo, remanejados para atender outras instituições. Por que eu estou falando isso? No momento anterior que a gente estava conversando, eu falei que a maioria das instituições de saúde do Estado são subdimensionadas. Ou seja, falta o quantitativo adequado de profissional. Então, precisa de gente para trabalhar. Então, que essas pessoas não fiquem desempregadas, desamparadas, vão para outros lugares atender outras necessidades. E o melhor argumento que a senhora poderia dar, a senhora já deu aqui, na verdade, que é o fato deles serem altamente qualificados. Isso aí. Como profissionais socorristas, né? Então, assim, pessoas que salvam vidas. Isso mesmo. Professor Lorenberg. Presidente, eu vou pegar carona, porque tem 3 perguntas que me vêm à cabeça de alguém que é leigo, de alguém que não tem nenhum entendimento, nenhum conhecimento disso. A primeira delas, se era um contrato temporário, renovava-se automaticamente ou não? Essa é a primeira questão. A segunda questão veja, se você tem um profissional da saúde que está quase que exclusivamente, se não exclusivamente, no SAMU. Ele trabalhava 36 horas por 72. Qual era o período de trabalho dele? Por que a minha justificativa sobre essa segunda questão? Se ele trabalha 36 por 72 ou 24 por 72, de qualquer forma, ele abriu mão de um emprego anterior. Se eu não estiver certo... Para encaixar na escala. Para encaixar na escala. Porque a escala não é fixa. Isso aí. Ela é flexível. A terceira e última questão, presidente, nessa carona que eu pedi para tomar, veja, os hospitais regionais têm muita falta de profissionais da saúde. Não seria uma saída deslocar esse grupo de 56 para esses hospitais, ainda que seja de forma temporária? Isso aí. Ótimas colocações, ótimas perguntas. Você vê que ele não erra, né? Não, ele é o... Primeiro, geralmente ele todo... é o oráculo aqui, na opinião. Primeiro que, se é um contrato, provavelmente tem o início e o fim, né? Isso considerando o tempo que, na época eu era superintendente, a gente também tinha contratos ativos. A renovação desses contratos geralmente são avisados de forma com antecedência, tanto a renovação quanto a não renovação. Então já tem uma ciência. Sobre as transferências para os regionais, é a melhor saída. Não são as instituições vinculadas diretamente ao Estado, assim como o Serviço de Atendimento Móvel, que é o SAMU? Então, para não ficar desempregados ou sem uma saída, sem algum tipo de trabalho e sabendo que falta profissionais nesses regionais, esse seria um dos melhores encaminhamentos. Porque você supriria uma necessidade que já existe, que é ter profissional nos regionais, e você também resolveria o caso do profissional e ele não ficaria desempregado, né? E um outro ponto das escalas de serviço, que o senhor perguntou também. Vou citar um exemplo. Município de Tangará da Serra. Esses dias eu fui lá porque todos os profissionais, a maioria dos profissionais, trabalhavam com uma escala de serviço de 6 horas diárias, né? E nos finais de semana faziam 12 horas de plantão para complementar a carga horária semanal, certo? O município em si se organizou. E todas as instituições de saúde, seja hospital, clínica, posto, etc. e tal, se adequou para a cidade inteira trabalhar 6 horas e a pessoa conseguir trabalhar em mais de um lugar. Porque a gente também tem um ponto que a enfermagem, por não receber tão bem, na maioria das vezes ela precisa trabalhar em pelo menos 2 empregos para conseguir ter uma renda melhor. O prefeito de Tangará da Serra, simplesmente de forma coercitiva, juntamente com a Câmara de Vereadores, decidiu que a partir da data tal, sem aviso prévio, passaria para uma escala de 12 por 36. O que aconteceu?
todo mundo perdeu o seu segundo emprego. Por quê? A escala não era 6 horas? Todas as unidades de Tangará não conseguiam se adequar para todo mundo trabalhar 6 horas e ter pelo menos 2 empregos? Com essa mudança coercitiva, mudou para 12 por 36, quem tinha a segunda acabou. Por que eu estou dando esse exemplo? A escala do SAMU, ela realmente é diferenciada. E aí, a partir da carga horária definida, na maioria das vezes, ele não consegue fazer uma junção, uma parceria com outro horário de trabalho. Então, você entende que se ele é retirado dali, ele fica sem nada? Por isso, a ideia dos regionais seria uma ótima questão. E um ponto que eu não posso deixar de falar. A enfermagem, ela é a maioria nos serviços de saúde. Gestores, seja municipal, estadual, dialoga com o profissional. Porque às vezes as questões de contratação, de renovação ou não de contrato, de remanejamento, de encaminhamento para outra unidade, pode ser resolvida diretamente através do diálogo. Mas a ausência do diálogo e a definição coercitiva quebra o serviço. E aí fica uma pergunta: será que o gestor municipal e o gestor estadual realmente está preocupado com a saúde da sociedade? Que se estivesse preocupado, não deixaria, por exemplo, de ter profissional e automaticamente deixaria de existir bases para atender rapidamente a sociedade. Eu dei uma olhada aqui rápida na internet. O que o governo está alegando é que esse corte é devido à integração com o Corpo de Bombeiros, né? Eles até destacam que, abre aspas, os números de atendimentos aumentaram em 30% depois da integração com o Corpo de Bombeiros e o tempo-resposta às chamadas, que é o que a senhora chamou de hora ouro, né? Isso. Diminuiu em 36%. Antes da integração com os bombeiros, tinham 9 ambulâncias do SAMU em Cuiabá. Após a parceria, esse número saltou para 20 ambulâncias, diz o trecho da nota. De qualquer maneira, o secretário Gilberto vai comparecer, ele foi convocado para comparecer à Assembleia Legislativa na próxima terça-feira, o último dia dele como secretário, para explicar essa situação. E na quarta, aqui, ele vai estar aqui. Ele reitera então, as explicações. Vai ter informação fresquinha. Aqui exclusivo para o telespectador do Opinião. Muito bem. Eu falei no bloco anterior que nós falaríamos... E Kleber, assim, no Corpo de Bombeiros tem profissionais da enfermagem que também atendem com muita responsabilidade. Uhum. E assim, a união do serviço, tanto para o bombeiro quanto para o SAMU, ela é importante porque ela vai dar uma devolutiva melhor para a sociedade, sim. Uhum. Só que a gente também não pode prejudicar um e beneficiar o outro. Acho que os dois podem caminhar juntos. Tanto o bombeiro quanto os profissionais de saúde do SAMU. E eu para falar a verdade, assim, já dando a minha opinião, o nome do programa é Opinião. Então, todos aqui temos direito a ter opinião. Eu vou dar a minha, professor. Eu acho assim que não é inteligente para o Estado cortar exatamente um dos serviços mais bem avaliados na área de saúde pública do Estado. Ora, se você tem, não é aquele negócio assim, você tem o melhor jogador em campo, você vai tirar o jogador a troco do quê? Por isso que, às vezes, até mesmo ganhando, o técnico é demitido, como aconteceu recentemente, né? Porque não sabe mexer no time. Eu não mexeria exatamente no SAMU e nos bombeiros, que são duas instituições que têm uma credibilidade acima da média e o reconhecimento da sociedade. Mexe em outra coisa, mexe aonde não está funcionando, né? E o ditado popular diz assim, não se mexe em time que está ganhando. Isso aí, concordo. Não é isso? Isso mesmo. Já que estamos... em ano de Copa do Mundo, já vamos trazer a metáfora futebolística. Mudando de pato para ganso, eu anunciei no final do bloco anterior que a senhora falaria também sobre essa situação da violência ou da falta de segurança que atinge hoje o profissional de enfermagem e diariamente quase a gente tem notícias, sobretudo nas UPAs, no pronto-socorro, que são as unidades que fazem atendimento de urgência e emergência, situações que envolvem intimidação, agressão verbal e, às vezes, até agressão física contra os profissionais de saúde. Como é que está isso? Existe uma luz no fim do túnel para resolver esse problema, Bruna? Hoje, como Corém, nós estamos fazendo no estado todo audiências públicas diretas, juntamente com o gestor municipal, com a Câmara de Vereadores, para poder pensar em ideias e ações e trazer segurança para os profissionais que estão dentro das unidades. Alguns municípios, como por exemplo Mirassol do Oeste,
O prefeito, que inclusive é enfermeiro, participou com a gente, junto com todos os vereadores, e a gente conseguiu instituir lá a obrigatoriedade de segurança 24 horas nas unidades de saúde. Bruna, por que que isso é indispensável? Primeiro que quando a população, às vezes com o seu problema de saúde em si, chega nas instituições já exaltada, nervosa, preocupada, precisa encontrar alguém como culpado pelo não funcionamento ou pelo não atendimento rápido. Qual é o profissional que está ali na linha de frente e que vai receber essa pessoa? Enfermagem. E, infelizmente, se a gente for considerar dados, nós não temos diretamente ainda do Corém Mato Grosso, mas nós temos do Corém São Paulo, que fez uma pesquisa com o seu quantitativo e deixou bem declarado que a agressão verbal é a primeira, depois vem a violência através das palavras e a agressão física, terceira. Então, as agressões, ela acontece. E é a pessoa mesmo de bater, de ir para cima, de às vezes morder. Esses dias eu fui em uma UPA para conversar com uma colega de profissão que foi mordida no setor de classificação de risco pelo paciente que não entendeu a demora do atendimento médico. Aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá. Então, assim, por que eu estou falando do Mirassol? Porque o prefeito e a Câmara de Vereadores reconheceu a necessidade de criar uma lei para, de forma obrigatória, ter segurança nas unidades. Bruna, tem sucesso em todos os municípios que vocês fizeram audiência? Infelizmente, não. Cuiabá e Várzea Grande são municípios que nós estamos tentando realizar pelo menos essa audiência e infelizmente a gente ainda não conseguiu. Pois é, mas são 2 municípios também cujas pastas de saúde são geridas por enfermeiros. Isso aí. Não facilitou o diálogo? Infelizmente não. E a gente precisa deixar claro, independente de onde esteja, eu nunca posso esquecer a minha origem. Independente para qual caminho eu seguir, eu sou enfermeira, eu nunca vou deixar de ser enfermeira. Independente do que aconteça, eu posso rodar o mundo todo, mas qual é a minha base? Ser enfermeira. E por isso que a gente defende a importância de fazer essas audiências, porque na audiência a gente vai ouvir e vai ver quais são as possibilidades. Mas de uma forma clara eu já deixo evidente a necessidade de Cuiabá e Várzea Grande de ter segurança nas unidades, seja pronto atendimento, seja hospital pronto-socorro, seja as unidades básicas, porque as nossas equipes, os nossos colegas profissionais estão sendo violentados dentro do seu ambiente de trabalho. E aí a consequência é o quê? Dessa agressão física, dessa violência verbal, dessa agressão verbal e tal. A gente, de forma interna, vai perdendo aquela capacidade, aquela força física e mental de trabalhar. Qual é o resultado negativo? Para a população que não vai ter um atendimento de qualidade. É a perda da qualidade, né? Então a gente pode ter o conhecimento científico que for, a técnica que for, mas se eu estiver abalada mentalmente, fisicamente, por me sentir exposta, insegura dentro do meu ambiente de trabalho, eu não consigo desempenhar com responsabilidade a minha função. Ou mal remunerada. É isso, né? Aí. Também. E qual é a principal causa dessa violência? A sobrecarga de trabalho pela ausência da quantidade adequada de profissional. Aí eu volto de novo no subdimensionamento. Como é importante o gestor entender que não é a quantidade que faz a diferença, é a quantidade com a qualidade das habilidades daquele profissional. E automaticamente vai ser um bom resultado para o próprio gestor, porque a sua saúde vai passar a ser bem avaliada. Muito bem, eu preciso chamar o nosso próximo intervalo e voltamos daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco do programa dessa sexta-feira. E aí eu quero já deixar uma provocação para a senhora, para o professor e para você que está em casa. Ela falou de um prefeito que é enfermeiro, tem mais no estado que é enfermeiro? São 42 vereadores, enfermeiros e vices. Agora eu não vou lembrar especificamente a divisão. Já me adiantou, 42 vereadores. Entre vereadores, vice-prefeito e prefeito. E prefeitos, secretário de Saúde de Cuiabá, secretário de Saúde de Várzea Grande. Então, eu quero tratar com a senhora no próximo bloco sobre essa interface, essa conexão da enfermagem com a política. E você que está em casa, não perca a oportunidade de participar do programa conosco. Utilize o WhatsApp que está na sua tela, 65999-322529 e participe aqui conosco. Aproveite o intervalo, voltamos em 2 minutos.
Olá, muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Opinião desta sexta-feira. Quando a entrevista é boa, o tempo passa rápido, né, professor? Muito rápido. Como diria o Zé Vilker, num personagem que ele tira na novela, assim, o tempo ruge e a Sapucaí é longa, né, que ele falava. Não era nem o tempo ruge. Nós estamos aqui hoje conversando com a presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, a enfermeira Bruna Santiago. E nós falávamos no bloco anterior dessa interface que há, né, dessa relação que há entre política e enfermagem. Política no sentido institucional, né? No primeiro momento, porque nós temos a atual secretária de Saúde de Cuiabá, Daniele Carmona, que é enfermeira, que será substituída na semana que vem por outra enfermeira que está vindo de Várzea Grande, e lá em Várzea Grande, segundo o que já foi anunciado, também assumirá uma enfermeira e advogada. Então, assim, é o momento da enfermagem aí ocupando os cargos de gestão. A senhora já disse no bloco anterior que já foi superintendente do SAMU. E a senhora deu um dado aqui também que muito interessante, que nós temos 42 autoridades em cargos eletivos, entre prefeitos, vices e vereadores, que são enfermeiros em todo o estado de Mato Grosso. Eu achei isso muito interessante, né? Porque é sinal que a profissão começa a ganhar o reconhecimento da sociedade, tal qual os médicos fazem. Porque é muito comum ter médico na polícia. Eu, pela minha experiência, eu acho até meio covardia médico disputar a eleição. Porque se a pessoa confia a vida, o médico não vai confiar um voto. Com certeza. Então, assim, o médico, nós temos o deputado Lúdio Cabral, que é médico, nós temos o deputado Dr. João. E o Eugênio também. É verdade. Que é médico. Também. O deputado Dr. Eugênio, que é médico. O Paulo Araújo, que não é médico, mas que atua na área de saúde há muitos anos, né? Então, a enfermagem e a saúde está chegando aí nas eleições. E eu fiquei sabendo que a senhora também vai ter uma experiência, vai disputar a eleição esse ano, tá? Com esse projeto, é verdade? Isso aí, é super verdade. Sou pré-candidata a deputada estadual para trazer a categoria Previdência, para trazer vez, para trazer voz e dialogar algo que a gente sempre fala e sempre luta, igual a gente fez o movimento no dia 17/3, que é a valorização da nossa profissão. Nossas pautas não vão ser apenas a enfermagem, mas primordialmente ela, mas queremos falar de saúde e saúde de qualidade e de forma muito acessível para a população como um todo também. Tá, eu vou, como diz o professor, vou fazer uma provocação para a senhora agora. Basta ser enfermeiro para ocupar o cargo público e representar a enfermagem? Porque agorinha nós falamos aqui, eu perguntei à senhora. Nós temos 2 secretárias de saúde em Cuiabá e Várzea Grande que são enfermeiras. E nem por isso o diálogo da secretaria com a classe da enfermagem melhorou. Então também não basta ser, né, assim, que garantia a senhora pode dar que se a senhora chegar, é a Assembleia Legislativa, né? Isso. A senhora de fato vai representar a enfermagem e o setor de saúde como um todo. Certo. Para todos que me assistem, é todos nós aqui, né? Gente, eu amo a minha profissão, eu acredito que hoje tudo que eu tenho, construí, a minha evolução profissional é por causa da enfermagem. Então, quando eu entrei no Corém, meninos, eu não imaginava a importância da articulação política e da presença política nos processos de decisão. Porque mesmo a gente sendo uma autarquia federal, que tem por si só algumas atividades específicas e obrigatórias, nós precisamos diretamente toda hora dialogar com as entidades políticas e públicas para conseguir sucesso nas nossas pautas. E fez com que o que me fez movimentar foi o processo de prescrição de medicamento na atenção básica por enfermeiros. É uma questão que já é prevista e regulamentada pela nossa Lei de Exercício Profissional do ano de 1986. É uma previsão e uma atribuição e uma atividade já acertada e reconhecida pelos programas do Ministério da Saúde. Só que se a gente for na maioria dos municípios do nosso estado de Mato Grosso, eu falo Brasil também,
Infelizmente, o enfermeiro, quando realiza a prescrição, não tem tanta credibilidade. E aí, o que a gente fez? O movimento em Diamantina e Nobres. Fazer que esse movimento de prescrição, por parte de enfermeiros na atenção básica, virasse lei. E aí, quando eu botei a minha pastinha embaixo do braço e comecei a bater nos gabinetes, eu falei, gente, a enfermagem, se tivesse uma representante direta dentro do Estado, que realmente olhe para a sua origem, reconheça de onde veio, com quem está e por que precisa fazer, ela vai conseguir chegar em vários outros lugares. Ou seja, a gente não vai precisar, por exemplo, criar leis municipais para resgatar uma credibilidade que já foi dada para a gente pela nossa lei de exercício profissional, que é o que nos forma, e para os programas do Ministério da Saúde, que é o que a gente vê todos os dias nas unidades de atenção básica, nos postinhos. Esse movimento, meninos, me fez refletir da importância de participar desse movimento de decisão. E eu falo assim, esse sentimento de coragem, esse sentimento de querer pertencer e querer fazer, é porque, de forma clara, eu amo o que eu faço. E, além da experiência de atuar como superintendente do SAMU, já fui coordenadora da UPA Morada do Ouro, já trabalhei na assistência, já trabalhei na supervisão, já fui consultora e assessora de gestão de serviços de saúde e de enfermagem de 50 municípios do nosso estado de Mato Grosso. Então, eu já fui testada em vários pontos. E eu quero desempenhar com muita maestria e responsabilidade algo que nós podemos, que é representar a enfermagem mato-grossense. Então, assim, não esqueça a minha origem, não esqueça o que me forma e não esqueça o que me dá posição hoje e meios de sobrevivência, que é a enfermagem. Muito bem. Professor Lorenberg. Eu vou voltar a pegar carona exatamente nas últimas frases que a senhora fez agora na última resposta. Veja, há uma violência nos locais de trabalho contra os enfermeiros, mas sobretudo as enfermeiras. Sobretudo as enfermeiras. Esse é um ponto. O segundo ponto, há uma defasagem, uma falta de profissionais nos hospitais regionais. E há também, de uma certa forma, desvalorização do profissional da saúde, em especial da enfermagem. Eu pergunto à senhora, os 46 enfermeiros e enfermeiras votarão de forma uniforme nas eleições de 2026? Isso sem contar que cada um dos enfermeiros tem alguém ao lado. Ou tem a esposa, ou tem um marido, ou tem um filho, ou tem um pai, ou tem uma mãe. Ou seja, não estamos falando mais de 46 mil, mas 2 vezes isso. Eu pergunto, a categoria tem, na sua história, no seu dia a dia, trabalhar de forma uniforme ou não? Infelizmente, não. É uma coisa que eu sempre falo, assim, nós não podemos, de forma madura, separar a parte partidária e a parte classista. Bruno, eu não gosto de política, eu não vou falar sobre isso. Só que é a política que define tudo que acontece na sua vida todos os dias. Inclusive como você está hoje, independente de onde você esteja trabalhando, mas as condições foram definidas por parte política. Então, assim, o movimento que eu trago também é aquele movimento da gente olhar para si como profissional da enfermagem com a capacidade ideal de saber quais são as decisões e o que precisa ser feito. E uma coisa que eu sempre falo em todos os lugares que a gente vai, ninguém vai reconhecer ou saber mais das minhas necessidades a não ser a gente mesmo. Então, a enfermagem de Mato Grosso também tem que fazer aquele momento de reflexão e reconhecer que os seus poderão dizer por eles ou construir algo novo por eles. Essa sua pergunta é ótima. Por quê? Mostra a necessidade que a gente tem de união, de coesão, de mesmo que tenha dificuldades ou mesmo que tenha desencontros de opiniões, que se una para eleger alguém que realmente possa representar com coragem, com orgulho de ser da profissão. A senhora
Está afiliada a qual partido? Já definiu? Porque ainda tem até semana Sim. que vem, né, para poder definir. Eu me filiei no PSD, do ministro Carlos Fávaro, em fevereiro de 2024. Então já tem um tempinho já afiliada. E já estava com essa intenção de ser candidata? Já disputou outro cargo? Não, nunca disputei. Inclusive, o primeiro momento eleitoral, sei que a gente não pode igualar ou falar que é parecido, mas o processo de eleição, o primeiro que eu passei foi com o do Corém, em 2023. Então, eu sei que não é a mesma coisa, mas foi o primeiro movimento aí de eleição que a gente vai para pedir voto, viaja para conhecer as pessoas, para conversar com os grupos. E aí me coloquei à disposição a partir desse momento que eu senti essa necessidade quando eu falei das leis municipais. Então, estou aí à disposição. Agora, dia 31 de março, eu me descompatibilizo do Corém Mato Grosso para poder seguir as etapas certas do movimento de campanha. E lá, a chapa de deputado estadual lá do PSD é uma chapa forte, né? Quem que está lá? O Wilson Santos. Eu sei que sou eu de cor assim agora, é o Wilson Santos, Rafaela Fávaro, Bruna Santiago. E os demais eu acho que eu não... O deputado que está lá saiu, né? O Nininho. O Nininho saiu? Saiu, né? É uma, assim, o que todo mundo está estimando, não sei se a senhora está já habituada a fazer essas contas, aí com um quociente eleitoral em torno de 75 mil. Mais ou menos isso. Votos, né? Então, o que significa isso? A cada 75 mil votos que o partido fizer, ele conquista uma vaga e preenche essa vaga aquele mais votado do partido. Então, a estimativa do PSD, pelo que eu tenho ouvido, é fazer em torno de 3 deputados, né? De dois com certeza, e podendo chegar ao terceiro. Senhora, e aí é o seguinte, o Wilson, por exemplo, é um deputado já de 5 mandatos de deputado estadual, já experimentado, vem melhorando a performance eleitoral dele nos últimos anos e deve trabalhar aí para fazer na faixa de 35 mil votos. A Rafaela Fávaro é uma incógnita, né? Porque ela foi candidata a vice do Lúdio, que teve uma performance maravilhosa, chegou ao segundo turno, quase venceu as eleições, mas quem era votado era o Lúdio, não era ela. Ela era uma garota propaganda, como vice, um cabo eleitoral de luxo, porque aparece muito, mas ela ainda não foi testada. Há quem acredita que ela vai ser a mais votada da chapa, até mais do que o Wilson, mas há quem acredita também que ela não chega tanto. Mas vamos supor, eu particularmente acho que ela ficaria aí em segundo lugar, podendo chegar a 30 mil votos. Então a senhora, para poder chegar entre essas 2 vagas garantidas, precisa trabalhar com pelo menos 30 mil. A sua categoria são 46 mil. Vamos juntar que tem mais 1.000 parentes, 47. Esse seria o seu universo de votos para tentar buscar 30 mil? Isso aí. O nosso foco é a enfermagem. E aí entra os agregados. É igual o senhor falou. Faz um cálculo de 46, né? É claro que a gente não vai ter 100%, mas considera uma grande porcentagem e vai multiplicando pelos parentes, pelos amigos e tal. É esse o foco. E além da enfermagem, que outras bandeiras a senhora quer trabalhar na sua campanha? Profissionais da saúde. Nós temos 14 profissões na área da saúde e as 14 podem trabalhar de forma conjunta. Inclusive, a gente tem feito um trabalho de união dos conselhos de saúde. Eu falo de odontologia, de psicologia, de fisioterapia. A intenção é que todas essas áreas sejam abordadas também. E um ponto que eu não posso deixar de falar, vai ter a 23ª parada LGBT, né? 23ª? 23ª parada LGBTQIA+. Eu fui convidada para ser madrinha da parada LGBT, então com certeza vai ser uma pauta, porque além de ser mulher, negra, enfermeira, LGBT, a gente tem muita pauta para trabalhar por aí. Porque transcende um pouco a saúde, né? Isso aí. E eu quero aqui fazer o nosso destaque do Jornal A Gazeta de hoje e já dar um aperitivo para a senhora do que a senhora vai encontrar nesse mundo da política, né? Vou mostrar aqui a manchete do Jornal A Gazeta de hoje, né? Piveta alfineta rival sobre pedir 30% de emendas. Fagundes manda ele provar. Aqui na política partidária o jogo é esse. Esse aqui é alto nível, viu? Alto nível é linha de cintura.
Então vamos lá, o destaque da Gazeta de hoje. Em seu primeiro evento público após o anúncio do governador Mauro Mendes de que renunciará ao mandato no dia 31 de março, o vice-governador Otaviano Pivetta, do Republicanos, decidiu partir para cima do seu adversário, senador Wellington Fagundes. Sem citar nomes, Pivetta disse que os prefeitos não deixarão que o Estado seja governado por um político que pede 30% de volta do que envia para as prefeituras. Abre aspas, eu já ajudei ele, inclusive como prefeito, levando recursos para ajudá-lo na administração. Ele ouse provar se o Wellington, na administração dele, pediu alguma coisa a não ser o reconhecimento da obra. Rebateu o Wellington Fagundes. Aqui, professor, parece que o Wellington Fagundes foi meio ingênuo, né? Ele vestiu a carapuça muito cedo, né? Até porque, entre os candidatos, ou pré-candidatos a governador esse ano, tem o Otaviano Pivetta, que já foi parlamentar, mas hoje é vice, então não está falando dele mesmo. Mas tem o Wellington, que é parlamentar e que trabalha com emenda, mas tem também o senador Jaime Campos, que também é parlamentar, também é senador, também trabalha com emenda, e tem aí a Natasha, que não tem nada a ver com essa história. Mas o Jaime foi mais esperto, não está na Gazeta, mas está no site, disse, olha, essa carapuça não serve para mim. Na sua opinião, aí faltou um pouco de malícia para o Wellington Fagundes, para ele já responder no vácuo assim? Kleber, eu não tenho a menor dúvida disso, amigos, porque uma vez respondido, as pessoas vão entender o quê? Olha, ele atacou diretamente aquele que respondeu. Agora, foi para ele, né? Foi para ele, por isso que ele respondeu. Então, o político também tem que ter um certo jogo de cintura para se ver livre de determinados apertos. E o Wellington Fagundes, infelizmente, não aproveitou disso. Apesar dele gostar de usar verde, mas nessa aqui, Wellington, o senhor amarelou, viu? Eu achei que o senhor... Eu achei que o senhor... E aí, Bruna, eu trouxe esse assunto, a gente sempre traz aqui os destaques do portal Gazeta Digital ou do jornal A Gazeta, porque eu falei agora há pouco que é covardia médico disputar a eleição. Não é bem assim, porque nós temos vários médicos que disputam e perdem eleições, né? Para deputado, para prefeito, o Lude, inclusive, disputou a eleição aqui e perdeu. Então, não é regra, né? Não é por ser médico que tem vantagem. Mas tem uma outra covardia, entre aspas, uma outra condição desigual na disputa para deputado estadual, que é exatamente o fato de os atuais deputados estaduais terem cada um 26 milhões anuais para destinar como emenda. Então, assim, eu quero perguntar à senhora, se a senhora teme enfrentar o poderio econômico dos atuais deputados, inclusive na sua chapa, que é o Wilson Santos, e como a senhora pretende, se eleita for, trabalhar com as emendas. Como é que vai ser essa política de emenda para deputada Bruna Santiago? Gente, não tenho medo. Eu penso que para a gente tomar a decisão inicial de se candidatar para deputado estadual, nós já sabíamos que iríamos enfrentar quem já está, que está com a máquina, que sabe como desempenhar as atividades, que tem as emendas disponíveis, mas nem por isso eu deixo de ter coragem para enfrentar esse processo. Se há necessidade para a minha profissão, se há necessidade para a minha classe, estou disponível, estou aqui com muita coragem, disponibilidade e energia para trabalhar e conseguir votos necessários para ser eleita deputada estadual do nosso estado de Mato Grosso. E os principais trabalhos que a gente já pensou em desenvolver, eu vou falar um só para a gente focar na importância de ter condições de trabalho para os profissionais da área da saúde. Mas eu não sei se vocês já ouviram falar, existe a lei do repouso digno. Todas as instituições de saúde em que os profissionais da saúde, não só a enfermagem, trabalham acima de 12 horas de plantão, trabalham no formato plantão, todos têm direito a repouso. Se vocês visitarem as instituições de saúde pelo estado, vai ver que o repouso é um dos itens mais precários dentro das instituições. Então, com certeza, seria fazer parceria com os municípios,
fazer as reformas adequadas e dar dignidade no ambiente de trabalho desses profissionais de saúde. Não só da enfermagem, mas todos os outros. Professor, temos 2 minutinhos para concluir o programa. Vamos à sua última participação. Mas muito rapidamente, presidente, veja, se eu não estiver certo, a senhora me corrija sempre. Uma casa Ele é humilde, ó. Uma casa de saúde não é apenas habitada e trabalhada com profissionais da saúde. Existe o serviço burocrático. E nesse serviço burocrático são pessoas que mexem lá com o dia a dia e que não tem nada a ver diretamente com a saúde. A senhora pretende dar uma olhada nesse grupo, que é um grupo significativo, porque se tem emenda, se tem uma defesa para a área da saúde, vai atender eles também. A senhora pretende trabalhar dessa forma ou não? Com certeza. A gente acredita que esse processo de decisão parte diretamente dessa equipe administrativa. Então, por já ter sido parte da equipe administrativa, por já ter assumido cargos de gestão que definem a vida dos outros profissionais, a própria vida e o funcionamento da unidade, com certeza dá para a gente construir de forma conjunta um planejamento para atender todos e fazer com que a unidade funcione, desde alto escalão até o mais baixo. Muito bem. Quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui conosco hoje, a sua também, professor. Desejar a você, nosso prestigiado e estimado telespectador, que tenha um excelente final de semana, sai um pouco da televisão, vai brincar com as crianças, vai pescar, aproveita o fim da Piracema, aproveite o seu final de semana, porque segunda-feira você tem um compromisso aqui conosco novamente, às 19h30. Bruna, grato, bom fim de semana, boa sorte nos seus projetos. Professor, grato, a todos boa noite, nós. bom fim de semana.